no ar, mais um Aqui com o Ben, já começando, e hoje, olha só, hoje promete esse programa fortes emoções. Mas não sei também, eu vou perguntar antes para ele se a gente vai ter fortes emoções ou não, recebendo hoje o Andrés Sanches, o presidente do Corinthians. Mas a gente tem o Andrés Raiz ou o Andrés Nutella? Esse era meio Nutella, você era mais raiz antes, não era? Bom, primeiro, um prazer estar falando contigo novamente, com o teu telespectador. Não, Nutella jamais. Corintiano sempre é raiz. Ô Andrés, mudou muito o futebol está muito Nutella. O futebol está caríssimo, chato e perigoso. Todas as partes que envolvem o futebol, atletas, dirigente, imprensa, está muito politicamente correto. Hoje não pode fazer uma brincadeira, não pode fazer uma aposta, qualquer coisinha é polêmica, e o que menos se fala é de futebol. Se fala de tudo do meio, menos de futebol. Dificilmente você vê uma pessoa hoje comentando o jogo em si. Eu comenta que o jogador deu um soco, deu cuspou, não fez, que o dirigente falou isso, falou aquilo, e isso está ficando muito chato. Você é o último dos moicanos, Andrés? Porque a gente hoje, você sabe, não ri, você sabe. Você sabe que você vai num programa, você dá audiência, você sabe que gera repercussão, né? E hoje a maioria dos dirigentes parece que são todos CEOs, né, de empresas. E eu tenho uma teoria, Andrés, que o futebol, ele não pode ser 100% racional. Ele tem que ter os 20, 30% de emoção, ou não? Quem pensar só no racional, o time de futebol não vai para frente. Você tem que envolver um pouco a paixão. Não existe futebol, por mais profissional que você ponha no futebol, não existe sem paixão. Aliás, o grande prazer e o grande tesão do futebol é a paixão. Mas uns aí, politicamente corretos, estão exigindo coisas que são terríveis e as pessoas ficam respondendo daquele jeito, né? Não respondendo. E eu, que sou um cara sincero, pago um preço caro por isso, quando respondo, às vezes levam para um lado diferente, mas infelizmente eu prefiro ser o que eu sou do que ser o que querem que eu seja. Mas você mudou um pouco? Você acha que nesses últimos 2 anos aqui, você acha que você mudou um pouco? Você não é mais. Você não é. Você pensa um pouco mais hoje antes de falar algumas coisas ou não? Eu evito de falar. Eu talvez seja a pessoa que, por mais problema que dizem que eu tenho com a imprensa, eu não tenho problema nenhum com a imprensa. Eu discordo de um monte de coisa, tenho o direito de discordar e de falar. Só que quando você discorda, desfala ou desmente, isso afeta as pessoas ficam chateadas, pessoas. Ah, mas minha fonte confirma a minha fonte. Pô, eu também tenho fonte. Vou falar que as minhas fontes falam de alguns aí, pelo amor de Deus. Então é difícil, cara. Tá ficando muito, muito complicado. E eu deixei de falar muito, deixei de dar muita entrevista por causa disso. Mas não mudei nada, não. Sou a mesma pessoa, tudo um pouco decepcionado com o futebol nessa última minha passagem, mas eu entendo que ainda temos que dar satisfação para a torcida. Bom, Andrés, o que mais te decepcionou? Eu vejo, você fala isso direto. Tudo bem que está caríssimo o futebol, concordo, perigoso que os caras hoje estão muito agressivos. Mas o que está mais te decepcionando que toda hora você fala isso? O está caríssimo, a culpa é dos dirigentes. Se tem quem paga, ninguém pode reclamar. Então, eu digo que está caríssimo porque a situação te obriga a isso, mas as culpas, essas são 100% dos dirigentes. O que eu entendo que está muito, que me decepcionou muito, é essas tal das insinuações. É o tal, olha, eu ouvi dizer, minha fonte me falou, minha fonte confirma, eu acho isso. Isso é muito chato no futebol. É mais bonito você chegar para mim, André, você roubou o Corinthians, eu vou te responder. E não vou ficar bravo. Eu não roubei. E se eu roubei, se alguém acha que eu roubei, que vai na polícia e dê queixa e tal. Sempre agora, olha, dizem que o presidente do Corinthians tem relação com o empresário. Eu tenho relação com vários empresários. E quero ver o dirigente de futebol que trabalhe no futebol, que seja dirigente de um clube, que não tem relações com o empresário. O empresário é igual ao dirigente, é igual ao jornalista, é igual ao médico, tem gente boa e gente ruim em todo segmento da sociedade. O empresário não deixa de ser diferente. Se eles ganham muito, é porque alguém paga muito. Se eles ganham pouco, é porque alguém paga pouco. Tudo é uma negociação, que cada jogador tem um tipo de negociação. Mas você falou um termo e com você a gente pode falar, porque você não tem mimimi. E é a linguagem que todo mundo fala, e muita gente fala as coisas, mas na sua frente não usa esses termos, né? São sempre por trás. Antigamente, essas coisas que você ouvia, eu percebia que você ficava mais nervoso. Hoje não. O cara fala, porque o Andrés é ladrão, o Andrés roubou na arena, porque o Andrés ganhou o estádio do Lula. E você ficava nervoso. E eu percebo que hoje você não leva tanto. Mas esse tipo de insinuação, você desencanou, você já nem liga mais?
De algumas coisas, sim, de outras não. Por exemplo, da Arena eu desencanei, porque a Arena foi investigada, eu fui depor várias vezes, ex-presidente Lula foi depor, Marcelo Odebrecht foi depor, Emílio Odebrecht foi depor, todos foram depor que estavam envolvidos na Arena, nos últimos 10 anos. E não teve nada. Não tem nada. Então, eu desencano. Mas eu entendo. Antigamente, quando eu entrei no futebol, na primeira passagem, eu era sócio do Carlos Leite. O Andrés é sócio do Carlos Leite. Depois virei sócio do Juliano Bertolucci. Depois virei sócio do Ronaldo. Sou sócio de todo mundo, só não vem o dinheiro para mim. Só levo fama. Então, essas coisas machucam muito. É óbvio que o Juliano Bertolucci, Carlos Leite, um Tadeu, um Fernando Garcia, todo esse pessoal tem grandes jogadores, e obviamente que os grandes clubes estão atrás de mais desses empresários. E não tem, o jogador com 12, 13 anos já tem empresário, não adianta vir com novelinha que não vai atender empresário, é impossível. Treinadora, eu quando fui atrás do Thiago, o primeiro cara que eu falei foi com o empresário dele. Quando você vai encontrar o Tite, primeiro cara que você conversa é o Gilmar Mendes. O Gilmar Veloz. Gilmar Veloz. Você vai... Todo mundo tem seus empresários? Não tem, é impossível. Olha, eu quero ir para o Corinthians, mas fala com o Gilmar Veloz. Olha, meu sonho é ir para o Corinthians, mas fala com o Luiz, que é meu empresário. Então, é impossível você não conversar com essas pessoas, e até porque tem pessoas que são do bem. Você acha que você... Por que você acha que todo mundo pega, então, no seu pé? É por você ser sincero? É por você bater de frente com a imprensa? Porque, que nem você falou, todo mundo... Impossível um clube que não tem relação com o empresário A, B ou C. Por dois motivos. Um, ser sincero. E o segundo, nesse país aqui, quem faz sucesso, quem faz alguma coisa, tem metade que é contra, ou um pouco menos da metade que é contra, e ficam te atacando. Nesse país, alguém que faz alguma coisa é sempre atacado. Então é impossível, meu. O Brasil está ficando também muito chato, o país está com problema. Bom, o futebol é reflexo do país. Então o país está muito dividido, está muito diz que me diz, que muito acusações, poucas provas, e aí vamos pagando um preço muito caro. Você põe na televisão a pessoa, olha, essa pessoa fez isso de errado. Depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vê que ele não fez, mas já ficou aquela mecha. É difícil, as pessoas estão acabando com os seres humanos. Nesse negócio de acusações, o anticorrupção, tudo isso aí, eu acho que tem que trabalhar, mas tem que ter a certeza. E não simplesmente porque tem uma dúvida, tem uma desconfiança, acabarem com a pessoa. Você também ficava muito chateado quando as pessoas, às vezes, te ironizavam por você não falar direito, até mesmo no dia da live da Arena, que eu estava assistindo lá, você com o Dan. Uma hora você falou para o Rogério, pô, a gente não fala nem português direito, vai falar inglês, você deu uma zoada e tal. E antigamente eu via que isso te incomodava mais também. Existe preconceito? Você acha que há um preconceito também em relação a isso, ou não, Andrés? Muito jornalista, com certeza. Eu ganhei na época que praticamente estava entrando o Beluso. E tinha jornalista aí que comparava, olha, o Palmeiras vai ter o Beluso, o professor, poliglota, não sei o quê, e o do Corinthians é Ferrante. Eu, infelizmente, comecei a trabalhar como família imigrante, comecei a trabalhar muito cedo, e realmente não tive, não oportunidade, eu sempre tive, mas não tinha o prazer tanto de ir na escola, porque eu acordava 3 horas da manhã até meus 23 anos de idade para trabalhar, e estudava de tarde, era difícil, então eu já tinha minha dificuldade, mudei para a Espanha com 9 anos e mudou todo o meu estudo, e isso me atrapalhou bastante, mas graças a Deus meus filhos estão aí estudando, se formando, e isso é mais importante. Mas, tirando esse preconceito, eu entendo que todo mundo me entende o que eu falo. Alguns ironizam, mas infelizmente eu falo como 70% da população brasileira. Ô, Andrés, fala para mim, que juro que até hoje eu não sei o porquê. O que aconteceu? O que tem de verdade e o que tem de mentira na tua relação com o Fábio Carille? Uns falavam, pô, o Carille, o Andrés na primeira vez, o Carille foi embora porque o Andrés não gostava do Carille e não dava para o Carille a importância que ele tinha. Aí o Carille volta. Aí o Carille vem, ganha, vai embora de novo. Fala, aconteceu? O que tem de verdade e de mentira na tua relação com o Carille, Andrés? Bom, eu não tive nenhuma. Isso aí tem que falar com ele. Se eu abrir a boca porque ele saiu na primeira e na segunda, ele não trabalha nunca mais no futebol. Mas não vou fazer isso com a pessoa. Agora, ele sabe onde ele errou. É coisa pessoal? É muito pessoal, mas ele não viu o Corinthians. Ele sabe onde ele errou, mas o tempo vai dizer. E qualquer dia eu falo a verdade para todo mundo saber quem foi e quem é. Quer dizer, então você tem um problema com o Carille? Seríssimo.
Eu sou o cara que, Caramba, Andrés. eu sou o cara que mais ajudei ele, o cara que brigou com o Roberto para pôr ele de treinador, mas as pessoas, quando tem 10 milhões na conta, mudam. E ele mudou muito pro mal. Então, eu não quero falar agora o que eu penso, mas mais para frente, a qualquer hora, eu vou ter que falar, porque ninguém é santo nessa história e ele sabe onde ele errou. Para com esse isqueiro aí, Andrés. Está vazando esse barulho aí. Segura o isqueiro aí. Mas, o Andrés, mas isso que você falou seríssimo é coisa pessoal ou profissional? É o pessoal que envolve o profissional. Não tem como você viver, ser treinador do Corinthians que não envolva o pessoal com o profissional. É isso. Mas isso foi na primeira passagem ou na segunda? Segunda. E na primeira, quando eu cheguei também, toda hora tem proposta para ir embora, toda hora. Ah, deixa para lá, não vamos falar dele não, que já é passado. Mais para frente eu falo. Andrés, você começa a ficar bravo aí, você muda até o semblante. Não muda não. Mas Você pretende um dia, é muito triste. por exemplo, você pretende um dia escrever algum livro? Você tem coisas que você gostaria de falar, de soltar na imprensa, mas hoje você não pode? Muitas coisas. Talvez eu vou escrever um livro, deixar guardado. Quando eu falecer, falar, olha, solta o livro aí. Porque são coisas pesadas, tem de tudo. Mas o mais difícil realmente no futebol são as especulações. Aí você fala, pô, mas se falasse não teria especulação. Não, se falar, tem coisas que não se fala, tem coisas no teu trabalho aí que acontecem internamente, numa discussão de pauta, numa discussão que ninguém fica sabendo. E o futebol nem tudo pode ficar se sabendo. Pô. Tem confusões, são 40, 50, 60 pessoas trabalhando todo dia junto e tem vários problemas. E tem coisas que é melhor deixar internamente do que externamente. Ô Andrés, o Ronaldo Fenômeno teve participação, ajudou em alguma coisa no naming rights do estádio, da Neoquímica Arena? Não teve participação efetiva, mas por ele ter muita relação com a empresa, ele também ajudou bastante, sempre dando opinião, se falava 2, 3 vezes por semana comigo e com o pessoal da empresa, então ele é um cara que tem uma experiência muito grande, ele tem uma noção muito grande do que é um nome de estádio já na Europa, que aqui no Brasil nós estamos começando, independente do Allianz Parque, nós estamos começando agora com esse novo modelo, que é uma fonte de receita muito importante para os clubes, e ele deu muita opinião, muito palpite. É um cara que sempre está ajudando o Corinthians, principalmente comigo. Mas comercialmente ele não tem nada a ver nessa história? Foi só de amigo? Só de amigo. E de corintiano que ele é. O Ronaldo... Hã? De corintiano que ele se tornou. O Corinthians a gente pode falar que é ARDR, antes do Ronaldo e depois do Ronaldo? Eu acho que antes do Ronaldo e depois do Ronaldo, sim. O meu não. O meu é... Eu estou no Corinthians há 50 anos, tenho que fazer o melhor possível para o clube, e não fiz sozinho, eu tive uma equipe sempre ajudando, conselheiros, sócios, amigos, diretores, então o Ronaldo fez o que fez sozinho. Ele é muito grande e ajudou muito com ele. O Corinthians já ajudou ele internamente, e ele ajudou muito com isso internamente e principalmente externamente. Então tem um Corinthians antes do Ronaldo e um depois do Ronaldo. E politicamente, Andrés, internamente, desde que você está lá, o Corinthians mudou muito? Todos os clubes de futebol estão com muitos problemas políticos. Tirando o Atlético Paraná, eu acho que todos, não tem uns mais, outros menos, mas todos com um problema, uma raiva muito grande, uma disputa muito grande, um ataque pessoal muito grande, uma disputa pelo poder nunca vista, pessoas se ofendendo, se agredindo, e isso é muito triste. Então, eu entendo que os próximos presidentes dos clubes terão muitos problemas, independente do clube. Você lançou essa semana o Duílio. Duílio Monteiro Alves será o seu candidato. Eu lancei, não. Eu falei que seria o Duílio, agora ele precisa confirmar, o grupo já confirmou ele, agora ele precisa... Não é fácil querer aceitar hoje ser dirigente de clube, Benjamin, é muito difícil. O cara tem que pensar muito na família, pensar muito na situação no entorno, e o Duílio está pensando, mas acredito sim que ele vai ser o candidato nosso a presidente do Corinthians. Você pode vir como um vice de futebol? Eu não vou a nada no Corinthians. Se o Duílio ganhar, eu saio fora de tudo, e se o Duílio ganhar, eu fico mais 1 ano e meio para os caras sentir como é uma oposição, como se faz oposição num clube de futebol, e depois eu vou embora. Essa da oposição, você vai encher o saco de todo mundo, é isso? Depende de quem foi que ganhar, né? Porque o que estão fazendo comigo nesses últimos 2 anos é um absurdo. Então, infelizmente, pau que bate em Chico vai bater em Francisco.
mas com consciência, ajudando sempre o clube, vendo o melhor para o clube, mas cobrando, por exemplo, contratar um jogador, perguntar no conselho, mas você falou primeiro com quem? Com o jogador ou com o empresário? Aí, o presidente tem que responder com quem ele falou primeiro. Mas isso você está falando em relação ao Mário Gobi. Não, estou falando em relação a A todos. tua relação com ele, vocês eram amigos, você lançou o Gobi presidente. Não, nós somos amigos. Essa amizade continua ou acabou? Nós somos. Eu, pelo menos, tenho amizade dele, quero muito bem a ele e gosto muito dele. Agora, politicamente no clube, como ele disse, ele saiu em 2013 da renovação, agora precisa perguntar para o pessoal do grupo se ele saiu ou o pessoal não queria mais ele, porque ele também mudou muito de 12 para 13. Então, são relações que acontecem dentro da política de um clube, mas eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ele. Ô, Andrés, mas voto em qualquer um e não voto no grupo dele, porque ele está muito ruim de grupo. Quer dizer, se tiver no pau a pau o Paulo Garcia e o Mário Gobi, você apoia o Paulo Garcia? 100%. Se você sentir que o Duílio não vai ter força, é isso? 100% eu voto no Paulo Garcia, no Augusto, em qualquer um, menos no grupo do Mário Gobi. Se o Mário Gobi estivesse com outro grupo, podia até ter meu voto, que é um voto, o meu é um voto só, eu não tenho voto no clube, né? Quem tem voto no clube são os protagonistas, eu não sou protagonista, eu sou um soldado do Corinthians. Então, mas eu voto em qualquer um, menos no grupo dele, não pelo Mário Gobi pessoa, por ele eu votaria nele com qualquer outro grupo, agora com o pessoal que ele está, mas nem passo perto. Está tendo uma pressão, o Andrés, interna? Os conselheiros estão te pressionando? Eles querem ver o contrato do naming rights? Mas eu acho de direito deles verem. Assim que tiver a próxima reunião do conselho, eu vou mostrar, o jurídico vai lá e vai debater todo o contrato. Agora, e se vai precisar passar no conselho, já no corte, isso é mentira. Não precisa passar nada, até porque não é o Corinthians que faz, quem faz é o fundo, que o Corinthians faz parte, é a Arena, é o Fundo Arena, é a Aldebrecht, é o Corinthians e a Caixa. Então, se eu falar, não, sou contra, se a Odebrecht e a Caixa e o fundo falar sim, está feito o contrato. Então, é outro CNPJ, é outra empresa, é tudo. O Corinthians é administrador da Arena e não é ainda o proprietário da Arena. Será nos próximos anos. Mas, por exemplo, é uma empresa à parte. Vamos supor que você saia, acabou. Bom, supor não, você vai sair. Você não pode mais ser presidente. Mas você continua, você vai ter algum cargo, você vai ter alguma coisa ainda com a Arena? Nada. Nunca tive nem terei. Bom. Andrés? Que os próximos sejam felizes. Você está tirando um peso das suas costas? É lógico, porque todo mundo queria o estádio. Todo mundo. Aí fui lá, vendi minha alma, me dediquei 4 anos à Neoquímica Arena, e depois que estava pronto, depois começou, você vê corintiano, pessoas do conselho trabalhando contra a Arena, contra os contratos, contra acordo, contra tudo, machuca muito. Pô, corintiano pensando em voltar para o Pacaembu. O Pacaembu foi bom, foi legal, foi justo, mas já passou. Então, isso machuca muito. Pô, agora a dívida que fez, o Corinthians está ruim porque tem Arena. O Corinthians ganhou todos os campeonatos tendo Arena. Não deixou de ganhar campeonato. Agora não dá para ganhar todo ano. Então o time vai mal um ano, pô, é por causa da Arena, é por causa disso, é por causa daquilo. Isso machucou muito. O Andrés não conseguiu, deixou só dívida. É verdade. Eu fiz a Arena, deixei a dívida. Eu fiz o CT do profissional, deixei a dívida. Eu fiz tudo e deixei a dívida. Vamos ver se eu deixei dívida. Quando acabar meu mandato, ver quanto eu devo. O que você quis dizer falando assim, eu vendi minha alma? Porque você fazer uma Arena naquele momento num clube de futebol era complicado. Eu tinha que me dedicar 24 horas àquilo. É um clube de futebol, não tem crédito em banco. Você tem que fazer a engenharia financeira junto com o fundo para fazer o financiamento. Metade da cidade era contra o estádio. Porque é óbvio, por isso quando tiver o estádio pronto, pago, é outro clube, pô. Vai entrar uma receita enorme no clube. Só que tem que pagar, pô. As pessoas pensavam que era de graça, que ia ganhar de presente. Não. Tinha que pagar. Todo mundo sabia, foi aprovado em todos os conselhos que tinha que pagar. E nós estamos pagando. Aliás, dos 12 estádios feitos no Brasil, é o único que está pagando. Os outros estão tudo já no prego? Não pagaram nada, nenhuma prestação. Andrés, até onde
O ex-presidente, o Lula, teve uma importância na construção desse estádio. Teve ou não teve? Ele é corintiano, meu amigo, e ajudou. Quando nós estávamos querendo pegar o Pacaembu, ele me chamou e falou: pô, tá louco fazer estádio no Pacaembu? Eu falei: não, uma reforma. Pô, o estádio tem que ser feito, se é para fazer, tem que fazer em Itaquera. É a única maneira da Zona Leste ter um desenvolvimento melhor. Porque poucas pessoas, autoridades públicas do país, principalmente da cidade de São Paulo, olhavam para a Zona Leste. A Zona Leste era meio esquecida, você sabe disso. Era meio esquecida, era meio um país à parte. E lógico que a Arena, indo para lá, cresceu muito, melhorou muitas coisas, mas infelizmente não cumpriram tudo aquilo que era para ser feito. O fórum, o bombeiro, um monte de coisa para ser feita e não fizeram, mas acredito eu que nos próximos anos façam. Então foi a única participação dele, foi essa. Alguém te traiu nessa história toda de estádio? Traição, não sei, mas teve gente que não cumpriu, combinou. Fernando Haddad é um. Fernando Haddad talvez seja um dos mais mentirosos que teve na vida pública, porque ele não cumpriu nada que ele combinou, que a prefeitura combinou, ele não cumpriu nada. Ô, André, você acha que quando você deixou de jogar no Morumbi, o São Paulo se ferrou muito com isso? É lógico, porque quando time de futebol, clube de futebol é dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais time forte, não é que vai ganhar, mas mais time forte você faz. E quando estava jogando lá no Morumbi, sabia que todos os clássicos do Corinthians eram lá. Todas as finais do Corinthians eram lá. E automaticamente, Santos e Palmeiras também. Então nós pagávamos 14 salários por ano, o São Paulo sempre pagava de 6 a 7. O restante eram os clubes que pagavam para ele. Então, obviamente, ele tinha uma receita muito maior. E não é aluguel, não. Aluguel não era nada. O problema é o segundo andar de patrocínio, os restaurantes, cadeira cativa, camarote, que ele vendia tudo. Você vai lá hoje, tem metade para ser alugado, para ser vendida lá, tem à vontade, tá em promoção. Você era muito amigo do Juvenal. Aquele dia, aquela história dos 10%, aquilo Você ficou magoado com o Juvenal? O Juvenal sempre faz uma falta terrível para o futebol brasileiro. Era uma pessoa que eu respeitava muito. Foi um dos grandes caras que eu, quando tinha alguma dúvida, alguma coisa, me consultava. Mas nós erramos em dois casos. Quando discutimos que eu falei dos prédios que ele trabalha, que ele foi funcionário público, que ele foi escrivão, e que ele falou que eu precisava de Mobral, e quase deu aquele massacre no Morumbi aquela vez, lembra da briga e tal. Nos sentimos muito culpados, me arrependo isso até hoje disso, e ele também se arrependia. E a segunda foi que realmente, quando teve aquele problema do gás de pimenta no Allianz Parque, que ele foi para uma coletiva e falou que agora só ia dar 5% dos ingressos no próximo jogo contra o Palmeiras, perguntaram para ele, e o Corinthians falou, é tudo igual. Obviamente que a imprensa veio tudo para cima de mim para responder isso. Antes de eu responder, eu liguei para ele 10 vezes, ele não atendeu nenhuma das 10 vezes, e foi quando eu dei a coletiva e falei que não jogava mais no Morumbi. Tiraram o sarro da minha cara, fizeram piada sobre mim de não jogar lá, como é que ia jogar um clássico no Pacaembu, como é que ia jogar a final na Pacaembu. Nós não só jogamos final, como jogamos a final da Libertadores no Pacaembu. Mas hoje quem falava tirou sarro na época, depois era uma coisa normal. Então é fácil, é que nem falar, olha, o Andrés vai trazer o Tevez. Daqui 2 anos o Tevez no eu falei, eu dei o furo há 2 anos atrás. E temos que conviver com isso. E na conquista da Libertadores e do Mundial, que como presidente, como está na história, é o Mário Gobi. Mas no seu pessoal, você sabe, você fala assim para os seus amigos próximos, isso aí quem montou tudo, quem ganhou fui eu? Não, eu falo que quem ganhou tudo foi o Corinthians. Ninguém ganha. Não, tudo bem. Ninguém ganha. Agora, quem era o presidente era o Mário Gobi. Eu tenho uma participação pequena, que cada um entenda a minha participação. Mas o Mário Gobi sempre foi o protagonista, e ele era o presidente, e ele que merece os títulos que ele ganhou. Eu falei do Juvenal. Você ficou bravo, chateado, agora na final do Paulista com o Gagliotti, que eu sei que vocês têm uma relação muito boa. Mas a história do vestiário, do vestiário lá no Allianz Parque no jogo. O vestiário faz parte do futebol. Ele foi lá, ele pintou de novo o vestiário de tudo quanto é símbolo do Palmeiras, de campeão. Só não achamos do Mundial, mas o resto achamos tudo lá. Até sobrou um pedaço de pano, porque não tinha um Mundial lá, não deu para tampar. O resto nós tampamos tudo
e sem problema nenhum. O que eu fiquei chateado que na reunião que nós estávamos tendo na federação, antes de acabar a reunião, ele vazou que eu não quis fazer, que eu não queria fazer o exame de Covid. E isso foi um golpe muito baixo. Primeiro, porque eu não me neguei a fazer, eu só disse: quem não cumpriu os protocolos, que faça. Eu estava cumprindo o protocolo, então eu não precisava fazer. Mas falei no final da reunião, mas o médico da federação entra em contato com o médico do Corinthians, se tiver que fazer, a gente faz. E antes de acabar essa reunião, ele vazou para a imprensa, como se o Corinthians não quisesse fazer o Covid. Estou muito chateado com ele, mas faz parte. É um momento difícil para todos, mas não tem problema, não. O dirigente, você vê quando perde. Mas vocês estão se falando... Não falamos mais Mas vocês estão se falando normal? Não se falamos mais depois disso. O vestiário de visitante do Corinthians, eu nunca fui. É assim na arena ou não? Ou ele é neutro? É neutro, é tudo branco. Os corredores, você põe o símbolo do Corinthians, você põe tudo, mas dentro do vestiário é neutro. E todos os vestiários no mundo é neutro, mas o Palmeiras insiste por lá os campeonatos deles e tal. Volto a repetir, isso eu não achei o do Mundial. Sobrou lá 5 metros de pano, que não achamos do Mundial. Ô, Andrés, essa semana eu vi um vídeo do elenco do Corinthians. Foi na Bahia? Goiânia. Eu esqueci agora. Em Goiânia, é verdade. Gravando lá o Cássio como capitão, como líder, todos os jogadores, dizendo que nunca o Corinthians, os jogadores pensaram em fazer greve, por causa de salário atrasado. O que aconteceu ali, Andrés? Bom, primeiro é o seguinte, eu nunca neguei, e os jogadores sabem, desde dia 20 de março, que nós íamos atrasar de 1 mês a 3 meses. Era combinado com ele. Ele sabe quando, eu sei quando vou pagar, e ele sabe o dia que vão receber. Então, não é escândalo, não é nada. Que tinha que pagar em dia, é óbvio, mas por vários motivos, nós não pudemos fazer isso, e já estava acertado com os jogadores desde março. Então, não tem segredo para ninguém isso. E, infelizmente, o Edilson foi e falou que teve pessoas que contou para ele que iam fazer greve. Não existe isso, não é verdade. Agora, ele diz que a fonte dele fala que é verdade. E os jogadores do Corinthians disseram que não é verdade. Se ele desse o nome de quem falou, se acertava, mas nunca vai dar o nome e vamos ficar nessa dúvida. Mas eu só tenho a respeitar e parabenizar os atletas do Corinthians, jogando bem ou jogando mal. Profissionalmente, eles são altamente corretos, estão cumprindo com tudo que tem que ser feito, entenderam a situação do clube, não tem uma reclamação e nos próximos dias terá pago tudo 100%. Ô, Andrés, o cara que mais te tirou do sério nesses últimos tempos foi o presidente do Benfica, o Luiz Felipe Vieira? Puta que pariu, esse cara pensa que é o rei, tem o rei na barriga, esse filho da mãe. Nós fizemos um acordo de vender o Pedrinho por 20 milhões e eu tinha que comprar o Ione por 3. E ele queria pôr no mesmo contrato. Eu falei que não, uma venda do Pedrinho é uma coisa, a compra do Ione é outra. E ficou acertado que nós íamos comprar. E nesse meio do caminho ele tinha que dar uma carta para o Corinthians ter acesso a desconto, a antecipação da venda nos bancos. E ele ficava enrolando para dar essa carta. Uma certa altura, nós vimos no contrato que ele que fez e nós aprovamos, que o Ione tinha que jogar até 5 jogos para nós fazer efetivamente a compra. E como teve a pandemia, o Ione só tinha feito 4 jogos. Nós mandamos um e-mail para ele, em português, com certeza, para ele entender que se ele não desse essa carta, nós ia devolver o Ione. E foi o que aconteceu. Ele não deu a carta, nós devolvemos o Ione. Posterior, ele ficou nervosinho, deu os ataquinhos nele lá, e quis descontar do Pedrinho os 3 milhões. Eu não aceitei, porque no começo, que nós começamos a conversar sobre o Pedrinho, a oferta era de 15 a 18 milhões, e como ele falou que eu tinha me comprometido a pagar 3 pelo Ione, ele queria pagar 17. Não acertamos, depois teve um acordo, ele pagou 18 milhões de euros no Pedrinho. Então, foi isso a negociação, mas ele tratou muito mal o Corinthians, ele tratou muito com falta de respeito a mim, mas faz parte. Já não é a primeira vez, desde a venda do Elias na época. Ele já se pensa que ele é o presidente do planeta e ele é simplesmente um presidente do Benfica. Eu vi naquela semana lá, você falou, ele nos tratou como um clube pequeno. Não foi. Foi essa? Não, eu falei que ele acha que o time dele é muito grande e o Corinthians é pequeno. Ah, essa foi a sensação que você teve? Isso. Ele achou nós, olha, terceiro mundo, é Brasil, e não é assim que se faz as coisas. E ele tá numa situação lá também complicada, né?
Essas coisas eu não falo porque eu não tenho acesso, eu não sei, mas tem muito confusão. Agora, Andrés, guardei uma tua também que você errou. Eu errei várias vezes. Não, mas a gente estava lá fazendo o jogo sagrado uma segunda-feira que foi legal pra caramba. O Jesus estava lá começando, você falou: ah, esse vai escalar esses times aí? Vamos ver daqui 60 dias, vocês me cobram aí o que, que vai acontecer. E aí ele ganhou tudo, Andrés. Não, ele ganhou 2 Quase campeonatos. tudo, né? Ele ganhou 2 campeonatos. Ele fez uma grande campanha durante 4 meses. Mas eu queria que ele continuasse, porque vocês idolatraram muito, está de parabéns, fez um grande trabalho, ganhou o campeonato, mas no Brasil tem que ver a temporada um ano e meio, não adianta 4 meses. 4 meses o time encaixa e vai, e depois fica difícil as coisas. Mas fizeram que ele saísse aqui como herói, como um ídolo, é um grande treinador, eu nunca falei que ele é um péssimo treinador, pelo contrário, mas também os treinadores brasileiros não devem nada a ele, porque muitos já ganharam e alguns ainda vão ganhar bastante. Você não entrou nessa pressão, porque hoje está uma pressão muito grande, uma discussão muito grande entre treinador brasileiro e treinador estrangeiro. Você no Corinthians teve uma pressão, depois você mandou o Carille de trazer um treinador estrangeiro? Eu, depois da experiência que eu tive com o Passarella como dirigente, comigo como dirigente, trabalhar com um estrangeiro no Brasil é quase impossível. Eu não toparia, não. E nunca pensei em trazer um brasileiro para treinador do Corinthians. Eu acho que nós temos grandes treinadores no Brasil, momentos ruins, momentos bons, mas são grandes treinadores. Qualquer treinador que ganhou, o Vanderlei não desaprendeu, o Mano, o Abel, o Carille, ninguém desaprendeu. Pode estar num momento não muito bom, porque o time, porque a situação, por várias razões, mas todos são vencedores e nós temos grandes treinadores no Brasil. O que rolou naquele papo lá no começo, lá, que até você um dia estava brincando lá e falou: não, conversei, troquei uma ideia com o Thiago Nunes, precisava conversar com ele, precisava mudar algumas coisas aí. O que foi isso, Andrés? Porque a pessoa, quando vem para um Corinthians, um treinador com uma carreira curta em time de primeira divisão, que nem ele tem, não é só treinar a equipe. Tem todo o entorno. Você tem que cuidar de todo o entorno, tomar cuidado. As entrevistas aqui, você tem que tomar mais cuidado, porque uma palavra que você põe meio deslocada vira um monstro, vira uma coisa louca. Então, essas coisas que nós conversamos bastante. Como lidar com o grupo, como fazer, como achar a melhor maneira para todo mundo, cada um tem um jeito, saber fazer essas coisas. E isso ele ouviu bastante. Nós estamos aprendendo muito com ele. Ele é um grande treinador de campo, é uma excelente pessoa. E você, com certeza, nos próximos meses aí será um grande treinador do Brasil. Já é, né? Mas confirmar ganhando grandes títulos. Essa semana o Neto deu a informação que você estava conversando com o Mano Menezes. Não adianta eu desmentir, Benjamin. Não adianta eu desmentir. Eu vou desmentir, mas conversou. Então, o que eu posso fazer? Não conversei com o Mano nenhuma vez esse ano ainda. É um do treinador, talvez o treinador que eu mais gosto, como profissional, o treinador que eu acho que tem tudo a ver com da maneira de um time de futebol ser, mas eu não conversei com ele em nenhum momento para ele vir para o Corinthians este ano. Você gosta mais dele que do Tite? Não, eu gosto dos dois, gosto do Muricy, que é meu parceiro, mas o Mano nós tivemos uma relação até pelo começo meu, no primeiro mandato, a gente estava numa situação muito difícil, o Mano foi importantíssimo, peça-chave naquela montagem do time que posteriormente veio ganhar tudo. Ô Andrés, por que você nunca trouxe o Muricy para ser treinador do Corinthians? Que eu sei que ele é teu amigo pessoal. O Muricy... Ele é cagão. O que foi? Ele é cagão, pô. Não, o Muricy, eu tentei falar com ele 2 vezes, tentei não, falei com ele, jantei com ele para trazer ele para o Corinthians, mas uma ele estava no Internacional, outra eu não lembro onde ele estava, e ele falou: Andrés, seria um prazer, uma honra, mas eu não vou romper o meu contrato onde eu estou trabalhando. Enquanto não acabar meu contrato, eu não saio, só se me mandarem embora. Ele sempre cumpriu os contratos dele, e isso é uma coisa que no Brasil é rara, e temos só que elogiar ele. É um grande amigo, e é um dos melhores treinadores, que infelizmente eu não trabalhei com ele, mas sei que é um dos grandes treinadores do Brasil. E gente boa da melhor... André, você é cheio também, eu te conheço. E às vezes eu falo, às vezes eu vejo uma entrevista sua, e eu falo no programa. Olha, o Andrés falou isso. Eu falei: pô, gente, o Andrés está tirando sarro. É óbvio. Ele está sendo irônico, né? Quantas vezes eu vi você falar lá: ah, quem vai ganhar? Não, vai ganhar o outro, pô. Nós somos a quarta força, o time é isso, o time é aquilo. E na semana passada, você ficou gravando coisa. Olha, vou ter que aprender mandarim, vou ter que aprender inglês,
ó, o name Rice e tal. Você fez aquilo de sacanagem mesmo para despistar todo mundo? Você falou, vou tirar uma onda com a imprensa? Não, eu fiz aquilo para despistar todo mundo realmente, mas não tirar sarro, não tirar onda. Mas eu tinha que fazer alguma coisa para não tentarem cravar, porque só cravaram no dia. Antes, olha, falaram 38 empresas, mas ninguém cravou mesmo a empresa que era, né? Só cravaram no dia. Então era uma maneira de despistar, porque era interessante para a empresa, era interessante para nós, e até porque não estava o contrato assinado. Então foi uma maneira, mas não foi falta de respeito, nada. É isso que eu digo, foi na brincadeira que todo mundo tinha que levar na brincadeira, mas não, alguns se ofenderam, eu peço desculpa. Eu conheço, eu falei para os caras. Peraí, fala de novo. Quem foi? Mandarim. Mas estou tentando aprender mandarim. Aquele dia eu falei para ele, olha, o André está zoando com a cara de todo mundo. Veja, ninguém percebeu, ninguém fala. Se tivessem seguido o projeto que eu comecei, e o Luiz Paulo Rosenberg, no Corinthians, o Zizal era um detalhe, o Zizal era uma peça da parceria que nós íamos fazer com a China, que estava encaminhando. Corinthians hoje seria diferente, o futebol chinês hoje seria diferente, e muitas coisas teriam mudado no futebol brasileiro. Mas, infelizmente, depois que eu saí, cortaram esse projeto, e hoje não cabe mais um projeto desse com a China. Então, o Zizal era uma ferramenta, era um elo de comunicação, era uma porta entre o Corinthians e a China. Com certeza, o Corinthians teria um time chinês hoje. O projeto era ter um time chinês no futuro muito próximo. Mas, infelizmente, quebraram esse projeto por 1000 razões. Não vou aqui entrar, cada presidente faz aquilo que acha melhor. Mas era um tiro muito certo com a chinesada. André, você falou essa semana aí que agora no mês de outubro vem 2 bombas. Uma bomba, eu acho, eu não sei, eu acho, que é que você vai anunciar que você se acertou com a Odebrecht o pagamento da Arena. Eu acho. E a outra, eu acho. Eu falo eu acho porque eu não tenho informação. Então, que é um jogador que vem em outubro. O Messi. Porque em outubro... O Messi falou hoje que vai ficar no Barcelona. Não, mas pode mudar amanhã. O Messi falou... E também não sei se hoje teria lugar para ele lá. Já chegou o Otero, tudo. Deixa eu falar um negócio. Nós temos o número 10, camisa 10, ainda não achamos um. Mas outubro também eu soube aí que é um mês que alguns jogadores brasileiros vão ter uma disponibilidade de voltar da China para cá. Né? Não sei se é isso, eu não sei qual jogador, mas eu deduzo que essas 2 bombas seria isso. Eu estou errando nas 2? Não, tem bombas maiores e menores, né? Tem bombinha, tem bombão, tem bomba. Vai ter novidades, o Corinthians vai ficar tranquilo que teremos novidade. Mas com a Caixa nós estamos conversando, já mandamos todos os contratos para eles, estamos conversando. Nas próximas semanas devemos chegar a um denominador comum. Sempre a conversa com a Caixa sempre foi de alto nível. E eles sabem que é o único estádio do Brasil que está pagando. Os outros não pagaram nem a primeira prestação. E nós estamos trabalhando para isso. A Odebrecht também nós vamos conversando, já deu uma quitação de uma grande parte, falta uma pequena parte, estamos conversando bastante. E também nas próximas semanas aí podemos chegar a um denominador comum. E jogadores, o Corinthians não vai contratar ninguém. Agora, se tiver uma oportunidade de um grande jogador para chegar e ser titular, talvez a gente abra um pouco a guarda, mas a princípio não estamos prevendo nenhum jogador não até o final do meu mandato. O Roger Guedes é um jogador que está rompendo o contrato dele com o Shandong Luneng. É impossível? Não, impossível não é. Só que eu não vou pagar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões para o jogador de futebol. O Thiago Neves, nós estamos gravando hoje, é sexta-feira, dia 4, né? O Thiago Neves anunciou hoje, o Grêmio anunciou a rescisão do contrato dele. E eu sei, essa não adianta você falar, desmentir, porque não dá, que é um jogador que você gosta. Quando ele estava no Cruzeiro, eu entrevistei ele. Ele falou que é seu amigo pessoal, que você já tinha tentado levar ele uma vez. Existe uma possibilidade do Thiago Neves ou nada? Hoje não. É um jogador que eu tenho uma admiração muito grande. Realmente nós sentamos 2, 3 vezes para contratá-lo perante o Cruzeiro, mas infelizmente o Cruzeiro, que era um time abastado de dinheiro, dobrou o salário dele, ele continuou no Cruzeiro e ele está de parabéns. Mas é um grande jogador que interessou muito o Corinthians, mas hoje, pela maneira que nós estamos aí, nós não vemos essa perspectiva, não. Ô, Andrés, eu tenho que chamar um intervalo, mas antes mata uma curiosidade minha.
Você contrataria um dia Rogério Ceni para ser técnico do Corinthians? Sem problema nenhum. Vai ser um dos melhores treinadores do Brasil, é uma grande pessoa. Hoje ele já não é mais um atleta, ele é um ex-atleta. E eu não teria problema nenhum de contratar, ele sempre respeitou o Corinthians. Ele nunca tirou sarro do Corinthians ou ofendeu o Corinthians, como alguns fazem de ofender. Tirar sarro faz parte, mas ele nunca ofendeu a instituição Corinthians, então eu não teria problema nenhum de contratá-lo, não. Tem algum treinador que você não contrataria no Corinthians? Qualquer um estrangeiro. Qualquer um não. Os Guardiola fala quero vir pro Corinthians atrás. Como ele não vai falar, também não vem. Andrés, tem algum jogador que você fala, esse cara aqui, se eu for presidente, não joga? Tem, não, hoje não, mas teve no passado, teve jogador que não quis vir jogar no Corinthians porque estava na Série B, mas já são ex-jogadores, então não vale a pena nem falar. E alguns deles me falaram que eles nem souberam que foi um empresário, sempre é assim, né? Eles não sabem nada, sempre é um empresário que sabe. E isso, mas hoje não tem ninguém, não. Ninguém ofendeu o Corinthians, a instituição Corinthians. Pode ter tirado sarro aqui, sarro lá, faz parte, mas ofender realmente o Corinthians ninguém ofendeu, então não vejo problema nenhum. De quem você mais gosta de ganhar, de tirar um barato? É do Palmeiras, é do São Paulo ou é do Santos? O grande rival do Corinthians é o Palmeiras. E o São Paulo nós não podemos perder, né? Infelizmente perdemos o último jogo aí, mas o pessoal no Corinthians sabe que se perder para o São Paulo, o meu humor fica um mês ruim. E eu falei outro dia brincando, eu falei, vocês estão 2, 3 meses atrasados, eu vou atrasar mais 2 por ter perdido para o São Paulo. Mas o grande rival meu e no Corinthians, eu acredito que seja o Palmeiras. Você tinha feito uma promessa que se ganhasse a Libertadores, você parava de fumar. Você parou? Eu não ganhei a Libertadores, quem ganhou foi o Corinthians e o Mário Gobi. Então, infelizmente, parei 2 meses, depois não parei mais. Oi, vício maldito, que resposta é essa? Olha aqui, nós vamos fazer um intervalo e na volta tem mais Andrei Sanches aí. Ele tá meio Nutella, assim, vocês têm razão. Ele tá um pouco Nutelinha, assim. Nós vamos pro break e a gente volta já já. Estamos de volta hoje recebendo o Andrei Sanches, aí, presidente do Corinthians. Ó, Andrei tá meio Nutelinha mesmo. Ô, Andrés, para você hoje, o Marcos Braz é o melhor dirigente de futebol do futebol brasileiro hoje, na atualidade? Ele é o segundo melhor, né? O melhor dirigente na atualidade é o Duílio Monteiro Alves. Mas o Marcos Braz é um cara espetacular, um grande dirigente e se tornará um dos maiores dirigentes nos anos próximos aí. Você contrataria o Alexandre Matos para ser diretor de futebol do Corinthians, se você pudesse? É um grande amigo, um grande dirigente, mas teve muitas participações em alguns times aí, eu acho que no Corinthians não caberia. Mas seria um prazer trabalhar com ele. Andrés, vai acabar o teu mandato agora. O que você vai fazer da vida? Graças a Deus. Eu pedi para minha família se eu posso voltar a trabalhar nas empresas. Eu estou muito tempo afastado, perdi muitas coisas, perdi eventos dos meus filhos, perdi coisas irrecuperáveis, mas era um compromisso que eu tinha, paixão que eu tinha. Voltei a segunda vez para tentar e resolver a arena, já demos um grande passo, tem mais alguns passos a ser dados e espero que até o final do mandato sejam dados, e sairei realizado como dirigente, frustrado como corintiano, decepcionado como homem do futebol, porque, como eu falei, a segunda passagem agora está muito pesada, muito ruim, as coisas estão muito difíceis no meio futebolístico, e isso entristece muito. Você não almeja nenhum cargo, por exemplo, de ser presidente de uma CBF, ser presidente de uma Federação Paulista de Futebol? Eu duvido que você vai sair do futebol. Você pode sair 6 meses. Não, vou sair. Já. A CBF já pensei muito nisso, mas de uns anos para cá me desanimei bastante, não vejo mais, não tenho aquilo como objetivo. Pode ser que um dia aconteça, mas não tenho esse objetivo mais como eu tive há uns anos atrás. E vou sair fora do Corinthians totalmente, principalmente se o Duílio ganhar, e vou tocar minha vida. Ser sócio do Corinthians, ser torcedor eterno do Corinthians, chorando
e sorrindo quando ganha, e sabendo que estão fazendo um bom trabalho, que o Dúlio vai fazer um grande trabalho, continuar a continuidade que nós fizemos. Nós não tínhamos Arena, temos Arena, nós não tínhamos Ronaldo, tivemos Ronaldo, nós não tinha CT até 2008, não tinha CT do Corinthians, hoje temos CT. O CT da base, agora em outubro, nós entregamos já com o hotel, com tudo acabado. Tínhamos Arena, não tínhamos Arena, depois tivemos Arena, não ia pagar Arena, estamos pagando, não tinha Libertadores, temos Libertadores, então saio com os últimos 10, 12 anos, independente de quem estava de presidente, mas a gestão que nós fizemos da renovação e transferência de 2007 para cá, acho que nós fizemos muito mais do que nós falamos, erramos em muitas coisas, mas acertamos muito mais com certeza. Você tem algum receio que os veículos não citem Neoquímica Arena? E outra, por que que o termo Itaquerão sempre te incomodou e te irritou? Quando o torcedor fala, não me irrita, porque o torcedor tem o direito de falar aquilo que ele quer. Mas os órgãos de imprensa e o jornalista esportivo que pregam profissionalismo, que pegam mais responsabilidade no futebol, eles apelidarem a Arena do Corinthians na época, hoje a Neoquímica Arena, eu acho que era uma falta de respeito com o clube. Eu acho que é absurdo. Tem jornalistinha aí, blogueirinha aí, falando que eu vou falar tudo, mas jamais vou falar o nome da Arena, Neoquímica Arena. Então, ele que prega tanta responsabilidade, que é o Deus tem um Deus no céu e ele é o Deus na terra, tinha que parar com essas coisas. Mas faz parte. Eu acredito sim que 98% da imprensa esportiva e não esportiva vai falar o nome Neoquímica Arena. O valor da Arena é aquilo que foi divulgado, acho que são 300 milhões ou 350, não me lembro, em 20 300, anos, é isso? 300 milhões em 20 anos, corrigido pelo IGPM. E tem também mais 30 de camisa, é isso, Andrés? Eles vão patrocinar a camisa também? Estamos conversando, alguma parte da camisa que eles possam usar, porque nós temos um contrato vigente com outras empresas, então eles vão achar algumas que vai vencer agora no final do ano aí, para colocar alguma marca dele, eles estão conversando, mas não tem nada acertado ainda. O Andrés, o valor para você foi um valor muito bom, por ser um momento difícil que o mundo está vivendo e a nossa economia sem a pandemia? Ou você acha que se fosse numa época normal, esse valor também era um bom negócio? Tem uns caras aí me cobrando, você falava em 400, vendeu por 300, eu falava porque o que nós tínhamos pego de empréstimo na dívida era 400 milhões. Então, na época, eu falava 400 milhões porque era um desejo que nós tínhamos de esse dinheiro no nome do estádio pagar a dívida. Tentamos aí durante 6, 7 anos, não conseguimos, não pelo valor, mas por várias razões. E, 8 meses atrás, nós contratamos a Ibope Repcon para fazer um levantamento realmente de quanto custavam as propriedades. E ele fez uma apresentação não só para o Corinthians, mas também para as empresas. E realmente o valor é até 300, é até um pouquinho mais do que eles avalizaram. E nós estamos contentes, e muito contentes, e triste daquela pessoa que acha que 300 milhões numa época dessa, o nome do estádio é pouco. Infelizmente, tem pessoas para todos os gostos. Mas ninguém trouxe nenhuma proposta, não. Tem corintiano reclamando, mas o corintiano podia ter liberdade de trazer uma proposta melhor nos últimos 7 anos. A obrigação não era só minha, não. Eu era o responsável, perfeito, mas a obrigação não era só minha, não. A obrigação era de qualquer corintiano tentar trazer uma proposta igual ou melhor do que essa. O Luiz Paulo, apesar de não estar mais com você, e é um cara inteligentíssimo, um cara do mercado, o Luiz Paulo Rosenberg te ajudou nessa venda do name rights? Nessa ele não teve participação nenhuma, não. Seria muito útil se ele tivesse tido participação, mas ele não participou de nada dessa daí, porque foi tão rápido, foi em 45, 60 dias praticamente, ele não teve participação nenhuma, não. O Rosenberg é diferente do Andrés, ele está fora. Quando ele fala que está fora, ele está fora. Andrés, sincero, você acredita que esse time do Corinthians possa ser campeão brasileiro? Olha, no futebol tudo é possível, mas eu não acredito. Eu acho que nós vamos estar entre os 5 melhores, mas o balanço do Corinthians esse ano vai ser o do primeiro colocado do Brasil. Desculpa. Não, mas peraí, quando você fala não acredita, é aquela coisa de novo, você está sendo irônico, ou você está falando... Eu acho que tem alguns times mais bem preparados hoje, mais pronto do que nós, para ser campeão. Mas nada impeça de que nós não podemos ser campeão. Eu acho que nós temos que estar entre os 5 melhores.
mas o balanço do Corinthians esse ano vai ser o balanço número 1 do Brasil, porque tem muita gente discutindo balanço, não vamos dar um balanço bom. Podemos ser o quinto colocado, mas o balanço vai ser o primeiro. Ó, apesar de ter sido irônico, essa não foi para mim, porque eu sou um dos caras que defendo. Eu acho que não tem nada mais chato em programa de futebol do que discutir balanço, superávit. Eu sou da época que quando o Corinthians, eu sou corintiano, você sabe, todo mundo sabe, mas quando o Corinthians ganhava título, eu comprava placar, para ver o pôster na placar. Hoje vai sair no valor econômico. O beijo. O Corinthians, nos últimos 20 anos, teve 4 anos com superávit. 2008 comigo, 2009 comigo, 2011 comigo. Teve superávit. E 2016 com o Roberto. O resto sempre foi negativo, porque é um clube de futebol. Você vende aqui, você compra ali, você ganha, você perde. Você contratou o jogador, não deu certo, você não vendeu o jogador, é um tipo de balanço. Você vendeu o jogador, é outro balanço. O Flamengo tem aí 900 milhões mas ele vendeu 350 milhões no balanço de jogador. É um outro balanço. Esse ano o Corinthians vendeu 150 milhões de jogador, é outro balanço. Mas querem balanço bonito? Vamos dar um balanço bonito. Mas, Andrés, por que está aparecendo essa porrada de processo em cima do Corinthians? Não é do Corinthians, é que do Corinthians todo mundo fala, mas todo mundo tem processo, não é novidade. É processo do ano 2000, do ano 2005, do ano 2006, 2010, 2000. Tem, é uma empresa com 600, 700, 800 funcionários. Você manda o funcionário embora de qualquer empresa, o cara vai para a justiça. Aí na Fox, quantos foram para a justiça? É só puxar a ficha corrida, como vocês dizem. Quantos que saíram da Fox entraram com o processo? Então, infelizmente, e tem alguns que é erro do Corinthians, tem alguns que o Corinthians deixou de cumprir realmente e tem que cumprir. Mas nós estamos tendo acordo com todo mundo e estamos pagando todo mundo. Mas todos os clubes têm processo. Até eu vou encerrar. Tem campeonato de processo, tem jornal que faz campeonato de processo. Olha, o Corinthians tem 150, o Palmeiras tem 120, o outro tem 100, o outro tem 200. É isso que virou futebol. E é pontos corridos ou é mata-mata? Para mim, eu acho que tem que ser brasileiro, pontos. O brasileiro mata-mata, porque nós já temos Libertadores, Copa do Brasil, no mata-mata. E o brasileiro, pontos corridos. A penúltima. Por que você tem alguma mágoa? E por quê? Do Chicão e do Edu? Bom, o Chicão, porque ele é covarde. O Chicão, porque ele fala, mas na hora do vamos ver, ele não fala nada. Ele foi muito infeliz numa declaração que ele deu aí sobre a minha pessoa. O Pato brincou comigo quando o Pato falou: não, o André não fala a verdade e tal. Mas foi uma brincadeira do Pato, mas ele se doeu por isso, porque eu tive muitos problemas com ele realmente. Ele é um cidadão, quando atleta, muito difícil. Foi um grande jogador para o Corinthians, mas foi muito difícil. E realmente, quanto mais longe de mim ele tiver e eu dele, é melhor para ele e para mim. E o Edu, é um amigo que eu tenho, ele tinha 14, 15 anos, sou amigo da família toda. Mas eu liguei uma vez para ele, se ele estava indo para a CBF, ele falou que não, e ele já estava contratado, essa é a minha mágoa. Para a gente encerrar de uma forma light, essa semana foi 110 anos de Corinthians. Vamos Tite, lá, vai. Pergunta para o Tite que o Chicão tentou fazer com ele. Vou perguntar para o Tite. Para a gente encerrar, light, a semana foi 110 anos de Corinthians. Eu quero que você monte o teu Corinthians de todos os tempos. Quem é o goleiro? O goleiro é Cássio. Vamos lá, e a defesa? Zé Maria. Monta a defesa aí. Zé Maria. Gamarra? Em homenagem a um cara que ficou 2 anos e meio sem dar um chute, sem jogar nada. Nem queriam ele no Corinthians. E nós insistimos com ele, e hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil, do mundo e Brasil, que é o Felipe, que está no Futebol Clube do Porto, do Atlético de Madrid, desculpa. Felipe, e lateral esquerdo, acho que o Silvinho. Médio volante. Não, Vladimir? Não, Silvinho. Você perguntou para me fazer o meu, não o seu. Volante. Médio volante, eu acho que Christian e Elias. Neto, Marcelinho, Ronaldo e Rivelino. E o técnico? O técnico seria o Tite. Tá bom.
Não vou falar nada, não vou opinar, não vou opinar mais. Andrés, obrigado pela entrevista. Na verdade, Benja, Vou... o Nutella não estou eu, o Nutella está você. Eu? Porque você está falando que sou eu, estou achando que é você. Eu estou discordando do teu Corinthians de todos os tempos, pô. Você tá louco? O corintiano pode ficar tranquilo que os poucos problemas que nós temos referente a tudo aí, até o final do ano estão resolvidos. Então tá bom. Obrigado, Andrés. Boa sorte aí. Valeu. Encerrando mais Aqui Comédia com o Andrés Sanches. Ele falou que eu estou Nutella e ainda me deu uma agora que ainda perdi até o rumo. Semana que vem tem mais aí. Tchau, gente.